Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos chegando no final do ano, faltam poucos dias para que esse ano de 2024 termine, e é comum, normal, bastante frequente, que a gente queira fazer, muitas pessoas, façam um balanço de fim de ano. E é interessante, todos nós sentimos essa... É algo muito humano, muito natural, sentir essa necessidade do deixa eu ver como é que foi o ano, deixa eu fazer um exame de consciência, deixa eu fazer esse balanço, como é que foi meu ano? As metas que eu me propus, o esforço, a falta de esforço, as conquistas, as derrotas, Então, em grande parte, o ser humano necessita, nos faz bem, nos faz bem olhar para a nossa vida, como foi a nossa luta, como foram nossos propósitos, se vencemos mais do que perdemos, e se perdemos, por que perdemos, por que não demos conta de abraçar certas metas na nossa vida. E olha, justamente há uma prática de piedade, nas nossas normas de piedade, no nosso plano de vida espiritual, há uma prática de piedade que é justamente o exame de consciência. É uma prática de piedade que nos ajuda muito a crescer no conhecimento próprio. Nesse sentido, é uma ferramenta, entre aspas, fundamental, muito específica, que nos ajuda a nos conhecermos. Quer dizer, quem sou eu? O que eu faço? E por que eu faço tais coisas? Por que eu escolhi certos caminhos? E olha, isso que poderia parecer um simples exercício de psicologia, de autoconhecimento, a gente não pode esquecer que para um cristão, para um católico, esse exame de consciência, ele é feito à luz de Deus. Nós procuramos examinar a nossa consciência, a nossa conduta, com a graça de Deus, com o auxílio de Deus. Quer dizer, é Ele quem ilumina a nossa consciência, é Ele quem nos ajuda a perceber como vai a nossa conduta, como vai a nossa luta. Por isso, São José Maria, o fundador do Opus Dei, diz no capítulo Luta, do livro Forja, nos números 109 e 110, ele diz assim, o seguinte: há um inimigo da vida interior, da vida espiritual, pequeno, bobo, mas muito eficaz. Infelizmente, muito eficaz. O pouco empenho no exame de consciência. O número seguinte diz assim: na ascética cristã, na vida cristã, na luta por ter uma vida cristã coerente,
O exame de consciência corresponde a uma necessidade de amor. Olha que interessante. O exame de consciência corresponde a uma necessidade de amor. Por que que nós nos examinamos? Por que procuramos examinar a nossa consciência à luz de Deus? Porque eu quero amar a Deus. Eu quero amar a Deus, então eu quero me deixar guiar pela luz de Deus. Eu quero encontrar a vontade de Deus. Eu quero conferir se eu estou ou não fazendo a vontade de Deus. Necessidade de amor, eu quero amar, quero corresponder a esse amor de Deus. E eu arrisco a dizer que uma pessoa que habitualmente não faz exame de consciência, seguindo essas palavras do fundador do Opus Dei, uma pessoa que habitualmente não fizesse exame de consciência, também não conseguiria fazer um bom exame de consciência no final do ano. Porque provavelmente ficaria em aspectos superficiais, né, em aspectos anedóticos, e que provavelmente não conseguiria ir a fundo, ir às raízes das questões da nossa vida. Pode ser um bom propósito para nós. Fazer um belo de um exame de consciência, pedir luzes ao Espírito Santo, a Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos ajude a fazer esse balanço de fim de ano. Nesses últimos dias, ainda temos aí 4 dias, 28, 29, 30, 31. 4 dias ainda, o ano não acabou, faltam 4 dias, né? Temos aí 4 dias pela frente, que podemos, entre outras coisas, pedir luzes a Deus para fazer esse belo exame de consciência. Porque queremos nos conhecer profundamente, queremos que Deus nos mostre o que Ele espera de mim, o que Ele espera de nós. Olha, há pessoas que não sabem direito o que Deus quer delas, né? Há pessoas que não sabem o que Deus quer de mim. Há pessoas que, quando recebem, por exemplo, uma correção, um puxão de orelha, né, do pai, da mãe, ou de um amigo, né, um grande amigo, que chega lá e fala umas verdades, né? Tem gente que se assusta. Nossa, eu sou assim? Sério que você me vê assim? Nossa, eu nunca me vi desse jeito, né? Sei lá, alguém que fala assim, poxa, como você é egoísta. Eu egoísta? Não! Eu penso nos outros. Aí o amigo fala, por exemplo, dá um exemplo. Eu penso nos outros quando eu pronto, né? Né? Travou, né? Quer dizer, de fato, né? Ele não lembra. Ele acha que ele não é egoísta, mas então quando é que ele foi generoso com os demais? Não vem resposta, né? Aí a pessoa cai em si e fala, nossa, eu sou assim. Caramba, não pensava que eu era assim, né? Olha, isso pode acontecer conosco, em maior ou menor medida. Pode acontecer com a gente isso daí. Mas a gente se assustar, né? O espírito próprio é mau conselheiro. E trasladando isso para o exame de consciência, né? Quer dizer, se a gente quisesse se conhecer, né, só com as luzes naturais, né, só com as nossas próprias forças, com o nosso próprio critério, provavelmente a gente se iria equivocar. Né? A gente não se conheceria. Quer dizer, como que o ser humano necessita dessa ajuda de outra pessoa que vá conosco, que ande junto conosco, que nos conheça, que nos ajude de perto. Temos aí a direção espiritual. A função da direção espiritual é justamente essa, é uma orientação, né? É alguém que caminha junto conosco, que está perto de nós, né? Que tem luz de Deus, né? Graça de Deus para nos ajudar, para nos conduzir.
para nos aconselhar. E, sobretudo, né, essa abertura do coração para aquilo que Deus quer nos comunicar. O que Deus quer nos mostrar? O que Deus suscita no nosso coração, na nossa alma, quando nós pedimos luzes, ajuda, para perceber. E aí, olha, nesse exame de consciência, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, por um lado, coisas boas. Então, graças a Deus, há muita coisa boa na nossa vida. E é graças a Deus, né? Porque todos os dons a gente não recebe de Deus. Tudo que é bom, né, direta ou indiretamente, vem de Deus. Então, diante dessas coisas tão boas, que nos fazem tanto bem, qual que deveria ser a nossa reação todos os dias, não só agora no final do ano? Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tantas graças. Obrigado por tantas luzes. Obrigado por tantos dons, tantos talentos que cada um de nós tem. Deus nos criou. Deus nos deu, ao nos criar, Deus nos deu muitos talentos. E de um modo distinto, né? Cada um aqui é de um jeito. Né? Então, todos nós temos talentos, não são iguais, cada um do seu jeito, cada um na sua medida. Né? Mas não. Para todos nós, o que Deus pede quando nos dá tantos talentos? Deus fala assim, frutifica, rende os talentos. Quer dizer, tira proveito, quer dizer, que a sua vida seja útil, né? Que a sua vida vale a pena, tenha valido a pena. Né? Há pessoas que chegam no final da vida, olham para trás e têm um profundo arrependimento. Quer dizer, o que eu fiz com a minha vida? Né? A propósito, né? Se ninguém nunca conversou, né, com o seu avô, com a sua avó, né, que o faça. Né? Vovó, como é que foi sua vida? Pegar essa experiência é muito valiosa. Ah, padre, meu avô já morreu, minha avó já morreu, então vai no asilo. Vai lá no asilo, vai visitar os velhinhos lá e bate um papo. Os velhinhos vão amar. Você vai lá, acompanhá-los, mas nessa época de final do ano, né? Infelizmente, nem todos os velhinhos recebem visita dos familiares, isso é duro, mas é verdade. Né? Então a gente pode até, grande obra de caridade, né? Grande obra de misericórdia, né? Visitar essas pessoas que às vezes não tem ninguém que vá visitá-los. Né? Então, visitá-los para passar um tempo com eles, né? Para dar atenção, né? E por que não, né? Para aprender com eles, né? Como é que foi sua vida, né? Então, e a gente vê isso nessas pessoas. Há pessoas que são muito gratas e muito felizes porque renderam os talentos que Deus lhes deu. E há outros que têm o coração pesado, né? Porque no final da vida percebem que, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz? Quantas vezes a gente não escuta a frase, mas padre, será que dá para consertar isso? Né? Não dá para voltar atrás, né? Mas a gente pode alcançar o perdão de Deus. Mas não é o tema da meditação. Quer dizer, é um dos temas da meditação, né? Esse alcançar o perdão de Deus. Né? Mas eu ainda estou na primeira parte, que é o agradecer. Eu já vou chegar lá no perdão. Né? Aí eu fui para o lado dos veinhos e chegamos aqui no ponto. Né? Então, muita coisa foi boa no ano que passou. Muitos motivos para gratidão, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora, nós também vamos perceber coisas que não foram tão boas, mas que também não foram péssimas. Né? É o famoso mais ou menos. Como é que foi? Ah, foi mais ou menos. Né? Então, todos nós temos isso na nossa vida. Coisas que poderiam ter saído melhor. Poderíamos ter feito melhor. Poderíamos ter nos empenhado mais. A gente se empenhou. Né? Não é que a gente chutou o balde. Não. A gente até se empenhou. Só que poderia ter saído melhor. Né? Poderia ter colocado mais coração, mais esforço. Então, faltou.
faltou. Por isso que a gente diz que foi mais ou menos. Então, para essas coisas, né, Senhor, me ajuda. Me ajuda a melhorar. Né? Me ajuda a ir até o fim. Né? Me ajuda a realmente querer colocar as últimas pedras, ou seja, santificar o trabalho, fazer bem feito, fazer por amor a Deus, saber que o nosso trabalho repercute na vida de tantas almas, tantas pessoas. Então, esse pedido de ajuda, né? Senhor, obrigado, porque não foi tão, né, nesse segundo ponto, né, não foi tão ruim, mas também não foi tão bom. Então, posso melhorar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar o meu trabalho, a melhorar o meu relacionamento com os meus familiares, com os meus amigos, né? Com a namorada, né? Para aqueles que namoram. E também, diante do nosso exame de consciência, ou no exame de consciência, ou graças ao exame de consciência, a gente pode perceber coisas que não foram boas. Não foram boas. Com a luz de Deus Deus pode abrir os nossos olhos para coisas que não foram boas. Não fiz bem feito. Não foi nem mais ou menos, foi ruim. Fizemos coisas ruins. E custa, porque a gente tem um negócio chamado soberba, orgulho. É essa tendência desordenada que o ser humaninho tem, chamada de orgulho, soberba, que nos dificulta reconhecer a nossa miséria, reconhecer os nossos erros. A gente poder bater no peito e dizer assim, Senhor, eu errei. Senhor, eu não fiz bem. Não fiz bem. Quer dizer, eu optei por ir na contramão da tua vontade. O Senhor queria que eu fosse em tal direção e eu escolhi a direção oposta. Só que isso nos faz bem. Isso dói, porque é pisar em cima da soberba, né? Mas faz muito bem. Porque quando a gente reconhece a própria miséria, e a gente reconhece que errou, a gente pede perdão. A gente pede perdão. A gente pede para Deus perdoar o nosso pecado, sobretudo no sacramento da confissão. E Deus, que é um Pai misericordioso, Ele sempre nos perdoa. Se estamos arrependidos. E o verdadeiro arrependimento traz consigo o quê? O desejo de acertar, o desejo de corrigir. Não, eu vou corrigir, vou melhorar, vou colocar os meios para que agora dê certo. Não deu certo antes, mas agora pode dar certo. Então, com a graça de Deus, com o perdão de Deus e com a graça de Deus, e recebemos no sacramento no sacramento da confissão, a gente recebe o perdão e a graça para continuar lutando. O perdão dos pecados e graça para lutarmos naquele ponto que nós confessamos. Deus quer nos perdoar. Deus quer que nós caminhemos no caminho que leva ao céu. O caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho que leva para o céu. É o caminho da santificação. É o caminho da obediência amorosa ao plano de Deus, à lei de Deus, à vontade de Deus. E todo ser humano, de um modo ou de outro, mais cedo ou mais tarde, acaba percebendo que sempre que a gente escolhe virar as costas para o plano de Deus, a gente não fica em paz. É impressionante. A gente só encontra paz quando a gente realmente enxerga a vontade de Deus e abraça por amor, não só por obrigação, mas por uma obrigação amorosa, digamos assim, né? Porque eu amo, porque eu quero. Então, quando a gente abraça a vontade de Deus, amorosamente, aí a gente encontra paz.
Então, nesse final de ano, se a gente perceber que, olha, a gente, nesse exame de consciência, né? Caso a gente perceba que está faltando paz, olha, sinal de alerta. Falta de paz é um sinal de alerta. É a consciência que está falando assim, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. Para ver. Faz um exame de consciência. Fala com Deus, porque se falta paz, é que tem algo errado em nós. E às vezes, esse algo que falta se chamam omissões. Que é um capítulo de pecados que às vezes a gente esquece de olhar para eles. O que são os pecados de omissão? É todo aquele bem, o bem que eu poderia ter feito, mas que eu não fiz. Eu poderia ter feito. Estava ali, ao alcance das minhas mãos, mas eu não fiz. Eu não fiz. Eu poderia ter arrumado a minha cama, mas eu deixei minha cama bagunçada. Preguiça. Pecado da preguiça. Poderia ter feito bem. Poderia ter sido diligente, poderia ter sido laborioso, poderia ter sido ordenado e não fui. Quer dizer, eu deixei de adquirir uma virtude. Quando a gente deixa a cama bagunçada, o quarto bagunçado, desarrumado, né? Quando a gente não arruma aquilo que é nosso, a gente está deixando a preguiça tomar conta da gente. Eu deixei de fazer o bem e optei por abraçar a preguiça. Eu deixei de ajudar o meu irmão, e aqui o meu irmão no sentido de família mesmo, né? Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, ou irmão no sentido de fraternidade humana, né? Quer dizer, o meu amigo, o meu colega, meu companheiro de trabalho, de escola, de faculdade, podia ter ajudado. O cara até mandou lá no grupo, ou alguém entende dessa matéria aqui que eu estou com dificuldade, alguém pode me dar uma mão, né? E todo mundo, né? Cri, né? Aquele silêncio sepulcral, porque ninguém quer gastar tempo para ajudar o outro, né? Eu podia ter ajudado, né? Eu tinha tempo de sobra, eu sabia a matéria, mas eu não quis gastar tempo com aquele amigo, com aquele colega, né? Porque se fosse amigo, se eu fosse amigo dele, eu teria ajudado. Então não ajudei, né? Faltou amor. Omissão, faltou amor. Eu poderia ter amado a pessoa, ajudado, né? Ajudar é amar, né? Só que eu não ajudei, porque eu preferi o meu comodismo, eu preferi o meu egoísmo, eu preferi, não quero complicar meu tempo aqui. Né? Já tenho muito o que fazer. Só que depois a gente está lá perdendo tempo, né? Eu poderia ter estudado, poderia ter ajudado e fico lá perdendo tempo. Né? Então, uma falta de amor, né? Uma falta de ajuda. Então, são omissões. É o bem que eu poderia ter feito e eu deixei de fazer o bem que Deus queria que eu fizesse. Esse é o ponto, né? Como é bom a gente começar a perguntar para Deus, e para quem já o faz, né, para melhorar isso, né? Cultivar isso cada vez mais. Perguntar para Deus toda hora, o tempo todo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor faria no meu lugar? Porque assim, quando a gente começa a perguntar as coisas para Deus, a gente começa a enxergar. Porque Deus mostra. Deus fala. É só a gente se abrir um pouquinho. É só a gente abrir o coração que Deus fala. Que Deus inspira. Que Deus sopra. E sopra mesmo. Né? Deus fala, meu filho, vai lá, ajuda aquele seu colega. Tenha paciência com a sua irmã mais nova, que está lá na pré-adolescência. Tenha paciência com ela. Você já foi um pré-adolescente, um adolescente. Você já passou por essa idade. Tenha paciência com ela. Vai lá, acompanhe o seu pai naquela tarefa de casa lá, que podia ajudar, né? Podia dar uma mão. Podia ter paciência, Deus falando com a gente, hein? Você podia ter paciência
com aquele seu colega de trabalho, de estágio. Você podia ter paciência com ele, né? Ah, mas é que o temperamento dele é diferente do meu. A gente não bate, né? A gente não dá certo, né? Pô, peraí. Jesus falou para a gente amar todo mundo, né? Não é para amar só quem é igual a mim, né? Jesus fala para amar até os inimigos. Como é que eu não vou amar, né? Pois é. Então, os fleumáticos têm que aprender a amar os coléricos têm que amar os sanguíneos e assim sucessivamente até chegar em todos os temperamentos, né? Pois é. Um coração generoso, um coração que se entrega. Mas tudo isso por quê, né? Porque queremos fazer o bem. Queremos fazer o bem. Queremos fazer o bem que Deus espera que o façamos, né? Esse é o ponto. Então, esse exame de consciência, e não só esse exame de consciência de final de ano, hein? Mas a gente pode, né? Por que não, né? A partir de hoje, por que não exercitarmos-nos no exame de consciência todos os dias, final do dia? Sempre no final do dia, fazer esse balanço do dia, né? Porque se todos os dias fizermos esse balanço, o balanço de final de ano vai ser fácil fazer um balanço de final de ano, porque a gente veio fazendo esse balanço todos os dias. Não vai ter muita novidade, né? O balanço de fim de ano não tem muita novidade para quem faz esse exame de consciência todos os dias, né? Para quem não faz, aí, primeiro que nem vai saber fazer direito. E se fizer, vai ter uma bela de uma surpresa, né? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena a gente pedir luzes a Deus para chegar às causas, ou seja, ir à raiz das questões. Não só se está certo, se está errado, fiz bem, fiz mal. Não, não só isso, mas por que fiz desse jeito? Por que não deu certo? Por que eu abracei esse vício moral, me refiro, hein? Esse defeito? Né? Por que eu abracei esse defeito? Por que eu fiz a coisa errada? Por quê? Então, tentar entender, né? Por quê? Pedir luzes a Deus para ir às causas, para ir à raiz dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Cada um de nós deve encontrar o seu modo de fazer o exame de consciência. Há pessoas que se perguntam por essas três coisas que eu comentava hoje aqui na meditação, né? O que fiz de bom, o que fiz mais ou menos e o que fiz de mal. E daí vem, né, o obrigado, perdão, ajuda-me mais. Que São José Maria tantas vezes utilizava essa fórmula, né, no seu exame de consciência. Dom Álvaro, seu primeiro sucessor no Opus Dei, como presidente do Opus Dei, depois como prelado do Opus Dei, também utilizava muito essa frase, né? Obrigado, perdão, ajuda-me mais. Essa é uma espécie de síntese, né? Como resumo, ou resumo de uma consequência do exame de consciência, né? Temos muito o que agradecer, muito o que pedir perdão e pedir ajuda. Obrigado, perdão, ajuda-me mais. E assim todos os dias. E assim todos os dias. E assim pediremos luzes a Deus para perceber onde e como, quando, né? Lutar. Onde lutar, como lutar, né? Quando lutar, de que jeito que eu tenho que lutar. Então, tudo isso também é luz de Deus, hein? Ou fruto de um exame de consciência, a gente vai percebendo, olha, a raiz, a raiz é a preguiça, né? A raiz é a soberba, a raiz é a sensualidade, e assim por diante, né? A gente vai chegando à raiz dos nossos pecados, né, do mal que a gente faz, a gente vai entendendo por que aquilo é mal, por que aquilo é ruim, por que aquilo é uma ofensa a Deus, por que aquilo ali me faz mal, né? Porque todo pecado, por que ele é uma ofensa a Deus? Porque ele me faz mal, e eu sou filho de Deus. Então, quando eu me faço mal, eu estou ofendendo a Deus, né? Por isso é um pecado, né? Porque eu me fiz mal. Ah, mas eu achei que era bom, mas eu me equivoquei, né? Me equivoquei, achei que era bom, mas estava errando.
né? Achei que era uma coisa que me faria bem, só que eu confundi algo gostoso com algo bom, e nem sempre o que é bom é gostoso. Né? E nem sempre o que é gostoso é bom. Claro, quando o bem é gostoso, pô, aí fica fácil, né? É bom e é gostoso. Oba, né? Igual dia de festa tomar sorvete, né? Dia de festa pode tomar sorvete, não é? Não é verdade? Né? Então, sorvete é bom, é gostoso, e dia de festa é bom, então pronto, juntou o útil com o agradável. E aí, e quando não é? E quando a gente sabe que o bem é árduo? E quando a gente vê uma coisa gostosa, mas que não é boa? E aí? Então, graça de Deus, né? E luta. Graça de Deus, que todos temos. E a luta? Será que eu quero lutar? Será que eu quero me esforçar? Claro, queremos, né? Sim, pelo menos os que estão aqui parecem que querem lutar, porque senão não estariam aqui escutando um padre nessa hora da noite, nesse dia do ano. Né? 27 de dezembro, ninguém merece. Quer dizer, claro que merece, mas aqui estamos. Eu fazendo propaganda contra a meditação, aí não dá, né? Então, brincadeiras à parte, queremos, né? E dizemos ao Senhor, é bom dizer isso a Deus, né? Senhor, eu quero. Mas o Senhor também sabe que o meu querer às vezes é fraco, então eu preciso de ajuda. Senhor, obrigado, perdão, ajuda-me mais. Então, olha, está aqui uma ejaculatória que a gente pode repetir o dia inteiro, não só no exame de consciência, né? Obrigado, perdão, ajuda-me mais. E claro, e se cada uma dessas ideias a gente pensa em coisas concretas, né? Obrigado. Por quê? Então a gente vai lá, listinha de agradecimento, né? Obrigado por isso, por isso, por isso. Ah, beleza. Obrigado, perdão. Senhor, perdão. Pisei na bola, nisso. Ajuda-me mais. Né? Então são petições bem concretas, né? Petições de ajuda, petição de perdão e manifestação do nosso agradecimento. É o que queremos nesse final de ano, é o que queremos para o próximo ano, é o que queremos, né, cada dia da nossa vida. É o que pedimos à Sagrada Família, estamos no tempo do Natal, então é um tempo muito propício para a gente olhar para São José, para Nossa Senhora, para o Menino Jesus. E ali, junto da Sagrada Família, no presépio, pediremos, né, todas essa graça de Deus para vivermos muito bem esse balanço de final de ano. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.